Bom dia, primeiro B. Vamos lá continuar nosso segundo bimestre, continuar o caderno do aluno, volume 2, página 12 agora, tá? Atividade 6. Sabe aquela atividade que você olha e fala assim, nossa, essa daí é muito pequenininha? Sim, só que ela é um pouquinho complicadinha, tá bom? Ela é grande, a resolução, mas não é muito difícil não, só que tem que tomar cuidado com os detalhes, tá? Então, presta atenção que eu vou fazer passo a passo para vocês poderem entender, tá? Então, primeiro passo, leu a atividade. Sabendo-se que numa função do tipo f de x é igual a x mais b, então todos os dados eu já vou colocando no meu caderno, tá? Todos os dados que ele der. Valor de f menos 1 é igual a 4. Opa, f de menos 1 é igual a 4. Muito bom. E que f de 2 é igual a 2. F de 2 é igual a 10. Que 2, professora? Determine o valor de f de 12. Pronto. Agora, eu tenho que saber o que significa isso. Ele quer saber a função de 12. Para eu descobrir quanto que vale, ou seja, o 12 é como se fosse meu x, lembra? O f de x. Para eu descobrir quanto que vale, eu tenho que achar a função. Ele não me deu a função, olha que bonitinho. Ele falou que a função de x é igual a x mais b. Tá bom, eu sei que é uma reta, né? Porque é uma função do primeiro grau. Então, eu sei que ela é crescente, porque o valor do meu a, creio eu, que seja positivo. Então, vamos encontrar esse valor de a. E como que eu descubro o a? O a, pessoal, é o A é exatamente a inclinação da reta, tá? A gente fala que é o nosso coeficiente angular. O que é coeficiente angular? É o que vai dar aquela inclinação. Ou minha reta vai ser mais em pé, ou minha reta vai ser mais deitada, ou mais deitadinha ainda. Então, esse A é a nossa inclinação da reta. E também é o A que a gente vai descobrir se ela é crescente, se ela é decrescente, certinho? Lembra das atividades anteriores? Então, vamos descobrir esse A? Para eu descobrir o valor de A, eu vou fazer a taxa de variação. Por quê? Porque ele me deu os pontos. Então, pela taxa de variação dos pontos que ele me deu, eu consigo encontrar o valor de A. Professora, o que é taxa de variação? Olha aqui em cima que bonitinho. Lembra a atividade anterior que a gente fez? A taxa de variação é a gente pegar o Y menos o outro Y. A gente fala Y final menos o Y inicial, dividido pelo X final menos o X inicial. Ah, professora, então vamos lá? Se aqui eu fiz 17 menos 10 estava nessa posição, aqui, quem é o meu Y, quem é o meu X? Ó, quando meu X for menos 1, meu Y vai valer 4. Quando meu X for 2, meu Y vai valer 10. Então, eu tenho pontinhos ordenados, ó. Eu tenho, menos 1 e 4. Quando meu x for menos 1, meu y vai valer 4. E eu tenho que quando meu x for 2, o meu y vai valer 10. Agora, eu vou colocar isso daqui então, tá? Então, eu vou pôr y final menos o y inicial, dividido pelo x final menos o x inicial. Então, meu a vai ser igual. Lembrando que aqui é o X, aqui é o Y, não posso mudar a ordem, tá? Então, eu vou pegar o Y daqui menos o Y de cá. Então, vai ficar 10 menos 4. Então, 10 menos 4, dividido por quem? Pelo X final menos o X inicial. O X final é 2, menos, esse menos aqui é da minha taxa de variação. Só que o meu x, ele tá o quê? Menos 1. Então, eu tenho que colocar menos 1 e fazer o joguinho de sinal. Então, como que vai ficar? 10 menos 4, 6. Menos com menos, professora, dá mais. Então, 2 mais 1, 3. 6 dividido por 3, 2. Pronto! Achei o valor de A. E agora, como que eu acho o valor de B? Muito fácil. Ó, ele não me deu aqui um ponto, ó. O X e o Y, eu posso usar qualquer ponto. Ou eu posso usar esse ponto, ou eu posso usar esse e substituir. Vamos lá, então? Eu sei que a função tem que ficar com essa carinha aqui, ó. F de x é igual a x
mais B, certo? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou escolher esse ponto. Por quê? Porque eu acho ele mais bonito. Se eu quisesse fazer a mesma coisa que eu fizer com esse, fizer com este de cá, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, vamos lá? F de x. O f de x, o que eu tenho que lembrar? Que é o y. Como eu vou usar o ponto 2 e 10, eu vou falar o quê? Que meu y aqui vale quanto? 10. Certo? Igual. Quem é o meu A? Ah, professora, acabei de descobrir, é 2. Quem é o meu X? 2, professora, também. Mais B, certo? E agora? Então, 10 é igual. 2 vezes 2, 4, mais B. Então, 10 mais 4. Quando eu passar ele para cá, ele vai ficar menos 4. Eu tenho que deixar o B sozinho, porque é ele que eu quero. 10 menos 4, 6. Pronto! Achei o valor de B. Agora, o que eu faço? Olha um monte de coisa que eu já fiz, hein, gente? Volta na função f de x igual a x mais b. Substitui o a e o b que vocês encontrou. Então, f de x é igual. No lugar do a, vocês vão colocar o 2. No lugar do b, vocês vão colocar o 6. Pronto. Então, essa é a função. Acabou aí, professora? Não. O que pede o exercício? O f de 12. Mas agora tem como eu calcular, não tem? Sim. F de 12 no lugar do x, colocamos o 12. Então, quanto que vai ser o f de 12? 2 vezes no lugar do x, 12. Mais 6. Então, o f de 12 vai ser igual. 2 vezes 12, 24, mais 6. Então, o f de 12 vai ser igual a 30. Pronto, terminamos o exercício? Sim! Viu? Ele é grande, extenso, mas ele não é difícil, ele é trabalhoso, certo? Então, estudem bastante. Vamos para o próximo? Na atividade 7, aí do livro de vocês, deixa eu centralizar, pronto. Dada a função f de x igual 3x mais 3, definida para x pertencente aos números reais, assinale a alternativa que mostra uma propriedade dessa função. Ah, professora, é só de assinalar? Sim! Bom, hein? Pelo menos não precisa fazer conta. Vamos lá, então. Primeiro, é uma função o quê? O número que acompanha o x está positivo, então é uma função crescente. Aí está escrito, crescente sempre positiva? Pessoal, ela é crescente. Mas sempre positiva, eu não posso falar isso. Por que eu não posso? Porque uma equação crescente, só que ela tem quadrantes. Ela tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Esse quadrante aqui, vê se vocês concordam comigo. Como começa com 0, o primeiro quadrante ele é positivo no x e positivo no y. Então, a gente fala que ele é positivo. A reta aqui, então, está crescendo, tá? Positivamente. Só que aqui, o que acontece aqui também? Ó, aqui eu tenho negativo e eu tenho positivo. Só que mesmo assim, ó, se você for perceber, ela continua crescendo, ó, certo? Mas não acontece aqui embaixo isso, ó. Aqui, quando eu tacar valores negativos para x, vai ficar valores negativos para y também. Então, no terceiro quadrante, apesar da reta ser crescente, do lado de baixo, ela é o quê? Negativo. E do lado de cá, também, ó. Ela vai pegar a parte negativa do gráfico, ó. Certinho? Então, a gente tem que analisar isso. Então, vamos continuar para ver qual que é a alternativa correta. Decrescente sempre positiva? Não, não é decrescente, por causa do coeficiente angular, tá? Decrescente positiva no primeiro e segundo quadrante? Não é decrescente. Vamos ver a D agora, a única que sobrou, né? Crescente e positiva no primeiro e segundo quadrante. Isso, certinho. Então, alternativa D, tá joia? Na atividade 8, o gráfico a seguir representa uma projeção do número de habitantes de um município em anos. Qual a taxa de variação do número de habitantes por ano? Ah, professora, essa daqui eu sei fazer, eu aprendi aqui, ó, na atividade 5, super fácil. Então, vamos lá, né? O que eu tenho que fazer, então, para encontrar a taxa de variação? Eu tenho que subtrair I, que a gente acabou de fazer.
Então, vocês colocam aí. Taxa de variação vai ser igual a quanto? 100.000 menos 103.000, ou vamos inverter isso daqui, né? 103.000 menos 100.000, certo? Dividido por 10. Aqui, como não tem nada, é zero. Então, fica 10 menos zero. Então, quanto que vai ser a nossa taxa de variação? 103.000 menos 100.000, 3.000. 10 menos 0, 10. Então, a taxa de variação vai ser igual a 3.000 dividido por 10. Então, a nossa taxa de variação vai ser 3.000 dividido por 10, 300, certinho? Vamos continuar, então. Então, alternativa D na atividade 8, tá? Então, é só vocês fazer 103.000 menos 100.000 e 10 menos 0, tá bom? Na atividade 9, o gráfico mostra a variação de velocidade de um veículo numa trajetória retilínea. Aí vai pedir para vocês analisar o gráfico, tá? Então, tá aí. A velocidade aumenta no período de 0 a 10 segundos? Vamos lá, de 0 a 10 segundos, analisando o gráfico aqui. De 0 a 10 segundos, houve só aumento? Não, mesmo porque essa reta aqui ela é decrescente. Então, ó, houve um decrescimento, houve um decrescimento aqui, aí depois ficou constante esse pedacinho, ó. Então, não pode ser essa alternativa. A B, 10 segundos a 40 segundos, vamos ver se houve só crescimento aí, de 10 segundos a 40 segundos, também não, aqui foi constante, aí depois foi crescendo, mas não teve só um crescimento, certo? Depois, na C, 40 segundos a 45 segundos, vamos analisar aqui, 40 a 45 segundos, Tava aqui no 40 e depois o que foi acontecendo? Foi diminuindo, Toda vez que eu vim aqui, para jogar lá no gráfico, eu vou ter valores, sempre menores. Então, também não é essa a alternativa. D, de 0 a 20 segundos, vamos lá, de 0 a 20 segundos, de 0 a 20. Aqui, tá o quê? O que tá acontecendo? Aqui tá aumentando. Conforme eu vou aumentando os valores para x, vai diminuindo. Depois fica constante. Então, isso daqui também não tá crescendo. De jeito nenhum. De 20 a 45 segundos. Vamos lá. De 20 a 45 segundos, tá crescendo? Olha aqui que legal. Aqui vem, Cada vez que eu for jogar no gráfico, pra cá, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentando. E vai aumentando, Então, tá crescendo. Então, essa é a resposta, de 20 a 45 segundos. Atividade 10. Caiu na AP de 2017, tá? O valor a ser pago para uma pessoa para abastecer seu automóvel varia proporcionalmente em função da quantidade de litros de combustível utilizado. Tal função traz de uma relação de proporcionalidade direta. Sim, primeiro porque é uma reta, e essa reta ela tá o quê? Crescendo. A partir das informações apresentadas no gráfico, pode afirmar que, vamos lá, a relação de L litros e preço P é decrescente, pessoal, ou seja, quanto maior a quantidade de litros, menor o valor a ser pago? Acho que não, né? Tudo que a gente compra, a gente tem que pagar. Se a gente comprar mais, a gente vai pagar mais. Vamos ver para B. A relação de litros e preço P é crescente, ou seja, quanto maior a quantidade de litros, maior o valor a ser pago? Isso mesmo. Então, eu tô com a alternativa B, viu? Vamos para C. A relação de litros e preço P é crescente e sua constante de proporcionalidade é K igual a 3,5. Pessoal, para nós descobrirmos essa constante de proporcionalidade aqui, o que a gente faz? Porque aqui ele deu que é crescente, então tá certo. Então, o que pegou foi a constante, né?
Aí a gente vem aqui no gráfico, nós vamos achar um ponto que dá certinho, ó. Eu até estava fazendo aqui, ó. Se eu pegar o 3 para x, quando eu vim retinho aqui, ó, e projetar aqui no gráfico, eu vou cair no 7. Aí, para eu achar a constante, eu tenho aquela formulinha, ó. Constante é igual a y dividido por x. Quando eu pegar o 7, que pertence ao y, e dividir por 3, que pertence ao x, isso vai me dar 2,5. Então, essa constante está errada, tá? Então, não pode ser essa alternativa. Ainda continuo na B. A D, a relação de L litros e preço P é decrescente? Gente, não é decrescente, tá? Pode esquecer. Ela é crescente. A relação de litros... perdão, agora nós vamos analisar aí, né? A relação de litros e preço P é constante com P, crescente de K igual a 2,5, mantendo a proporcionalidade. Pessoal, o que é constante de P? Ele tá te falando que se você comprar 2 litros, 3 litros, 4 litros, você vai pagar o mesmo valor pelo preço. Isso é verdade? Não, né? Quanto mais a gente comprar, mais a gente vai pagar. Então, pessoal, alternativa B, tá? Atividade 11. Na atividade 11 também pede para analisar os gráficos. Vamos ver o que ele está pedindo. Dentre os gráficos a seguir, assinale o que representam respectivamente, ou seja, um após o outro. Uma função decrescente, a outra crescente. Aí tem as alternativas. Então, olhando aqui, qual função que é crescente e decrescente e crescente nessa ordem, tá? Tem que vir um decrescente primeiro e depois o crescente. Então, vamos lá. A A é constante, ó. Qualquer valor para x, o y vai ser o mesmo, ó. Vamos supor que aqui seja 4. Ó, eu subo até chegar no meu gráfico e dá 4, ó. Então, qualquer valor para x, eu ando com o x, mas o y fica 4. Então, não é essa, não está acontecendo um decrescimento. E essa, pessoal, a B, essa função é decrescente? Sim, olha aqui o gráfico dela, ó, tá ao contrário da positivo, lembra? Crescente, decrescente. Então decrescente eu já descobri. A B é. Ixi, mas a B aqui tem na alternativa B, tem na alternativa C. E agora, professor? Pode ser a B e pode ser a C. Vamos ver, agora ele quer uma crescente, então a gente tem que achar uma função, um gráfico desse que seja crescente. Essa daqui, a C, ela é crescente? Não, ela também é constante, só que agora o que muda são os valores para y, ó. Eu mudo os valores para y, então qualquer que seja o valor de y, o x vai valer quanto? Qualquer valor, se aqui for 2, o x sempre vai valer 2, tá? Isso que significa esse gráfico. Então, a C não pode ser, tá bom? Não, isso daqui é um gráfico constante. E a D, pessoal, ela é crescente? Sim. Então a gente já achou. Então, o B é decrescente e a D é decrescente. Alternativa C. Certinho? Vamos agora para a atividade e última atividade, né, de hoje, o 12. Também foi uma questão da AP, tá? O preço P a ser cobrado em uma corrida de táxis é composto por uma quantia fixa, igual para todas as corridas, mais uma parcela variável, que é diretamente proporcional ao número de quilômetros rodados. Vamos supor, eu chamei o táxi, eu vou pagar R$4, mais o quanto que eu for andar, tá? Então, esse R$4, ele é fixo. Aí, ele colocou aqui a formulinha, ó, P igual a A mais B vezes X, né? E o custo é o custo de cada quilômetro rodado. Em determinada cidade, temos, aí ele deu a fórmula, ó, o preço é igual a R$15, então, eu chamei o táxi, eu tenho que pagar R$15, mais 0,8 vezes X, que vai depender o quanto que eu vou andar de quilômetro, tá bom? O gráfico de P em função de X, que atende à proposição é... Então, vamos lá. É uma equação do primeiro grau, certinho. O número que acompanha o X está positivo? Sim. Então, é crescente, tá? Quanto mais eu andar, mais eu vou pagar. Então, isso é óbvio, é crescente. Se o meu X for 0, quanto que eu vou pagar mesmo?
R$ 15. Então, meu gráfico tem que partir de R$ 15. Então, desses daqui, ó, já dá pra gente ver qual que é o gráfico, né, ó. O único gráfico que tá aqui crescente, ó, e que ele tá num patamar grande, ó, ou seja, aqui significa os R$ 15. É como se eu estivesse saindo dos 15, conforme eu vou andando, vai aumentando o valor. Certinho? Essa daqui não pode ser, porque significa que conforme eu vou andando, ó, eu vou pagar a mesma quantidade. Isso não é verdade, não é constante, tá? Então, crescimento, ó. Então, vai ser a alternativa A. Aqui, o gráfico tá me falando que eu vou pagar menos, conforme eu for andando de quilômetro, ó, eu vou pagar um valor menos, de jeito nenhum, né? Aqui fala que eu vou pagar um certo valor, vai aumentando e de repente vai diminuindo. Eu vou ter um desconto absurdo, que também não acontece, né? Desconto hoje em dia no Brasil tá meio complicado. Então, pessoal, ó, atividade 12, então, alternativa A. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos. Até mais.